Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Meus amigos, nós vamos no vídeo de hoje continuar a análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, no tópico Impedimento e Suspeição. Estou na tela aí para os senhores, efetuo a leitura a partir de agora. A imparcialidade é aspecto essencial da jurisdição, como já visto em vários capítulos anteriores. Por isso, o ordenamento elenca um conjunto de hipóteses em que o juiz não deve atuar no processo por haver um obstáculo ou ao menos uma dúvida quanto à sua neutralidade e isenção. Note-se que essas hipóteses são objetivas. Quando elas ocorrerem, simplesmente o juiz não deve atuar. Não há nisso nenhuma imputação negativa ou mácula para ele. Enfim, é um sistema legalmente adotado para assegurar-se de um modo objetivo a imparcialidade. Há duas categorias de hipóteses que afetam a imparcialidade do juiz: impedimento e suspeição. Vamos à primeira, causas de impedimento. O primeiro grupo reúne aquelas consideradas pelo legislador como sendo mais graves. São as causas de impedimento. A ausência de impedimento do juiz é um pressuposto de validade do processo. Isso significa que o impedimento deve ser apontado a qualquer tempo no curso do processo e pode inclusive ser constatado de ofício. Mesmo depois do fim do processo, ele pode servir de fundamento para a rescisão, desfazimento da sentença de mérito. Artigo 966, inciso 2º do CPC. Nos termos do artigo 144 do CPC de 2015, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, : Primeira hipótese, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Inciso 2º, de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Inciso 3º, quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau inclusive. Nesse caso, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz, como se vê do parágrafo 1º do artigo 144 do Código de Processo Civil. Isso porque é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. Parágrafo 2º do mesmo artigo 144. Ou seja, a parte não pode, por exemplo, constituir como advogado no processo um irmão do juiz precisamente com o escopo de torná-lo impedido e assim retirá-lo do processo. Nesse caso, portanto, fica vedada a constituição do advogado.
Por outro lado, o impedimento do juiz, por força da presença do cônjuge, companheiro ou parente, estende-se à hipótese em que, embora não tendo procuração no processo, o advogado integra o mesmo escritório de advocacia do advogado que figura como procurador nos autos. Parágrafo 4º desse artigo 144 do Código de Processo Civil. Inciso 4º. Quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Inciso 5º. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte no processo. Inciso 6º. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Inciso 7º. Em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. Inciso 8º. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. E inciso 9º. Quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Segunda hipótese, causas de suspeição. As hipóteses de suspeição concernem a fatores que o legislador considera menos graves. Por isso, a suspeição precisa ser arguida no prazo legalmente previsto. Caso contrário, torna-se irrelevante depois, ou seja, o juiz permanecerá atuando sem que se possa pôr em dúvida sua imparcialidade por tal fundamento. Nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil, é suspeito o juiz, inciso 1º, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Inciso 2º, que receber presente de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. Inciso 3º, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro, ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive. E inciso 4º, interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Mas a arguição de suspeição é ilegítima e, portanto, inadmissível quando seu fundamento houver sido criado ou provocado pela própria parte que a formula, como se vê do parágrafo 2º do artigo 145 do Código de Processo Civil. Por exemplo, a parte não pode pretender indispor-se pessoalmente com o juiz, transformando-o em um desafeto, para daí arguir sua suspeição alegando que ele é inimigo seu. A arguição é também inadmissível se a parte houver antes praticado qualquer ato inequívoco de aceitação do juiz como condutor da causa. Artigo 145, parágrafo 2º, inciso 2º do CPC. Além das hipóteses acima arroladas, em que é dado à parte arguir a suspeição, o juiz pode também dar-se por suspeito por motivo de foro íntimo, sem ter de revelar os fundamentos pelos quais não se considera imparcial para julgar a causa. Parágrafo 1º do artigo 145 do Código de Processo Civil. Desse modo, assegura-se que o processo será conduzido e decidido por um juiz imparcial e, simultaneamente, preserva-se o direito à intimidade do juiz. Um próximo tópico é a análise dos auxiliares do juízo. Conquanto a prestação da jurisdição, como ato de poder, caiba exclusivamente ao juiz,
é certo que, para o desempenho de suas funções, deve o magistrado contar com a infraestrutura física e humana de apoio, esta última composta por diversos tipos de auxiliares da justiça e encarregada do exercício de atividades meio, isto é, do desempenho de serviços auxiliares. Permite-se, assim, que o juiz dedique-se notoriamente à direção e gestão do processo e aos atos decisórios em geral, cabendo-lhe apenas supervisionar o desempenho das atividades de seus auxiliares. Os auxiliares, convém notar, são, em relação ao processo, terceiros desinteressados, que com as partes e com o próprio processo devem guardar imparcialidade. Assim como ocorre em todo tipo de atividade pública ou privada, por exemplo, as assessorias dos parlamentares ou os serviços auxiliares de um advogado, também a atividade do magistrado exige que diferentes atos sejam praticados, tanto prévia como posteriormente. Para que a petição inicial seja despachada, deverá ela ser registrada, autuada e encaminhada ao juiz. A ordem de citação que venha pelo juiz a ser dada deverá ser instrumentalizada no mandado de citação, por exemplo, e deverá, em seguida, ser cumprida. A tomada de depoimento de testemunha que desconheça o idioma nacional deverá ser realizada com auxílio de tradutor. Se se tratar de depoimento de pessoa portadora de deficiência auditiva, cuja comunicação se faça por meio de língua brasileira de sinais, deverá o juiz contar com o auxílio de intérprete dessa linguagem especial. Na tentativa de conciliação, diz o Código de Processo Civil de 2015, conciliadores judiciais prestarão seu serviço. O mesmo acontecerá com o mediador, caso tenha o magistrado optado por essa técnica de aproximação dos litigantes, para que dialoguem em busca de solução para a questão que os antagonize. Todas essas atividades, que são aqui postas a título de exemplo, exigem a realização de uma série de atos, a serem desempenhados por diferentes categorias de auxiliares da justiça, com diferentes habilidades técnicas e distintas formações. Regime jurídico. Não há regime jurídico único, do ponto de vista funcional, na medida em que o CPC, no artigo 149, contém rol exemplificativo que contempla tanto os servidores públicos, sob regime jurídico próprio, que desempenham suas atividades permanente e continuadamente, o escrivão, por exemplo, quanto auxiliares eventuais, que trabalham mediante nomeação do juiz em situações pontuais, para o desempenho de atividades para as quais serão remuneradas pelas partes, o perito, por exemplo. Enquanto os primeiros são servidores do juízo ou do poder judiciário, os segundos invariavelmente são profissionais do mercado, chamados para esporadicamente, em razão da expertise que detenham nas respectivas áreas de formação, cumprir tarefas especiais. Sob o aspecto da responsabilidade pela prática dos atos que lhes são próprios, todos os auxiliares da justiça públicos da carreira do Poder Judiciário se sujeitam ao regime jurídico de direito público, que envolve uma série de princípios a serem observados pela administração pública, tais como da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência, todos previstos no artigo 37 da Constituição Federal, podendo inclusive responder por ato de improbidade administrativa. De sua vez, os auxiliares não vinculados permanentemente à administração pública judiciária, mas que desempenham atividade para a qual se exige imparcialidade, sujeitam-se às regras relativas ao impedimento ou à suspeição. Relativamente ao perito, por exemplo, o artigo 466 prevê o dever de escrupuloso cumprimento de sua tarefa, podendo as partes arguir seu impedimento ou suspeição. Parágrafo 1º, inciso 1º do artigo 465. Ainda que não integrantes do quadro permanente da administração pública judiciária, esses auxiliares sujeitam-se pontualmente ao regime de direito público. Por exemplo, o engenheiro civil que é designado perito judicial incide no crime de corrupção, se pede ou aceita vantagem indevida em virtude da função, artigo 317 do Código Penal. Isso significa que ele é tratado como agente público para fins penais,
relativamente aos atos que pratica no desempenho de sua função de auxiliar da Justiça. É de se observar que as atividades dos auxiliares da Justiça se desenvolvem permanentemente em todos os tipos de processo, em todos os graus de jurisdição, inclusive junto ao STJ e STF, em menor ou maior grau. Isso é visível no Código de Processo Civil, pois há uma série de dispositivos que aos auxiliares fazem menção. Essa observação é útil para que se compreenda a relevância dos serviços auxiliares na prestação da tutela jurisdicional pelo Estado. Apenas a título de exemplo, vejam-se algumas referências legislativas. O artigo 152 do CPC trata das incumbências do escrivão ou do chefe de secretaria, que são os responsáveis, nas respectivas áreas de atuação, pela documentação dos atos do processo e pelo desenrolar do procedimento. Veja-se, por exemplo, o que dispõe sobre uma das incumbências do escrivão ou do chefe de secretaria, o inciso 2º do artigo 152, aspas, efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária. O artigo 206 dispõe a respeito do recebimento e autuação da petição inicial, assim como da numeração das folhas dos autos. Trata-se de outro conjunto de tarefas do escrivão ou do chefe de secretaria. No processo de execução, tanto de título extrajudicial quanto de título judicial, este último sob a forma de cumprimento de sentença, ou de decisão em alguns casos, o oficial de justiça realiza atividade de extrema importância, que é por vezes definidora do sucesso ou do fracasso dos atos de constrição judicial de bens do patrimônio do executado. Veja-se, por exemplo, o que dispõe o artigo 782 do Código de Processo Civil de 2015. O artigo 154, de sua vez, enumera as atribuições gerais do oficial de justiça, dentre as quais destaca-se a do inciso 1º, aspas, fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias de seu ofício. O perito, a seu turno, realiza a atividade de auxílio técnico ao juiz, de modo eventual, sempre que a determinada qualificação técnica for exigida para que se possa eficazmente demonstrar algum fato relevante para a formação da convicção do juiz. Prevê o artigo 156 que o juiz contará com a assistência do perito sempre que a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Nós vamos parar esse vídeo por aqui, fazendo um corte. Vamos continuar no próximo vídeo a tratar das funções essenciais à administração da justiça, como está na tela aí para os senhores. Veremos o Ministério Público, Defensoria Pública, a Advocacia Pública e tudo mais. Mas isso no próximo vídeo. Por hora a gente para por aqui. Forte abraço a todos. Até mais.